gente, bem-vindos ao vídeo. Nós somos a turma do segundo ano de Nutrição e Dietética da ETEC Professor Camargo Aranha e viemos fazer um trabalho de Geografia. Nosso tema é Globalização e Migrações. Oi, gente, bem-vindos ao vídeo. Primeiramente, vamos estar explicando o que é a globalização. A globalização é um termo utilizado para descrever o processo de integração econômica, cultural, social e política. É gerado pela necessidade do capitalismo de conquistar novos mercados, principalmente se o mercado atual estiver saturado. Temos uma citação do geógrafo Milton Santos. Ela diz o seguinte: talvez esses 50 anos de globalização criaram também uma multidão de excluídos. Ajuda a fazer eu crer na oposição aos que têm e estão tranquilos por isso, e aos que não têm e estão permanentemente intranquilos. Essa citação vai ser explicada posteriormente. A origem da globalização se dá principalmente no final do século XX. Essa transformação da ordem política e econômica foi fortalecida, com o foco no pós-Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Nesse momento, está dividido em países que adotam o capitalismo, apoiado pelos Estados Unidos, e países que adotam o socialismo, liderado pela União Soviética. No entanto, após a desintegração da União Soviética, o mundo não está mais dividido por barreiras ideológicas. Os países pertencentes ao grupo comunista consideram o liberalismo uma forma de governo e o capitalismo uma política econômica. Os países adotaram medidas neoliberais para defender a abertura do mercado nacional, o fim do mercado estatal e medidas para reduzir os direitos trabalhistas. Dessa forma, o neoliberalismo empurrará o processo de globalização econômica para os 4 cantos do mundo. Uma das características da globalização é a econômica. As características da globalização são a união dos mercados mundiais por meio do desaparecimento das fronteiras comerciais entre grupos econômicos e membros. Como resultado, a competição econômica aumentou junto com a exploração da mão de obra. Em um mundo globalizado, as qualificações profissionais são enfatizadas, enquanto os direitos trabalhistas para empurrar os trabalhadores para o mercado informal estão em declínio. Blocos econômicos. O crescimento das relações econômicas entre os países tem levado à necessidade de ampliar os mercados e garantir espaços para os seus produtos. Assim, foram criados os blocos econômicos, que tinham como principal objetivo estreitar as relações comerciais entre os associados. Essas associações são estabelecidas de acordo com a localização geográfica de cada país. Por exemplo, podemos citar a União Europeia, Mercosul, o SMCA, antigo NAFTA, e Convenção Andina, com a APEC também. Os grupos econômicos também se preocupam em assegurar valores como a democracia, a extinção da pena de morte e a preocupação com as crianças. Comunicações. Talvez o sinal mais óbvio de globalização esteja no campo da mídia. A televisão e o telefone alcançaram esse objetivo, mas com o advento da internet e os smartphones, esse papel foi ampliado. Portanto, se conectado a uma rede, veremos que a informação agora é instantânea e ao alcance de muitos. Globalização no Brasil. Ao longo da história, o Brasil quase sempre foi um mercado fechado para produtos importados. Porém, após a ditadura militar de 1964 a 1985, o mercado nacional se abriu e se globalizou. O que se concretizou com a implantação do neoliberalismo no Plano Collor, que promoveu a abertura do mercado nacional e privatização das empresas estatais. Além disso, a expansão de indústrias e empresas multinacionais foi essencial para fortalecer o processo de globalização do país. Globalização cultural. Com a abertura do mercado, os consumidores, que passaram a ser uma nova classe de cidadãos, podem obter produtos importados de alta qualidade a baixo custo. Por meio de tecnologias e métodos de produção baratos, esse processo ajuda a obter meios de comunicação. Um dos sinais da globalização é a internet, que é uma rede planetária que se conecta em computadores. Isso é possível graças a acordos entre diferentes entidades públicas e privadas em todo o mundo. Desta forma, o inglês, como uma forma rápida e eficaz de se conectar com pessoas de outros países ou regiões,
tornou-se vital na internet. No entanto, outras línguas e expressões culturais são substituídas ou subestimadas. Vantagens da globalização. Como principal ponto positivo, temos o avanço tecnológico e promovemos o fluxo de informações e capitais por meio da inovação nas áreas de telecomunicações e informática. A globalização deu origem à geração Y, que foi a primeira geração a viver em um mundo altamente interconectado, com menos barreiras comerciais e culturais. Desvantagens. Como ponto negativo, é preciso dizer que a maior parcela do dinheiro é dos países mais desenvolvidos. Eles obtiveram lucros astronômicos e causaram uma concentração cruel de riqueza, o que gerou relacionamentos desproporcionais no mundo. Com essa desvantagem, podemos ter a explicação da citação de Milton Santos, que foi realizada no início do vídeo, onde ele diz que os que têm ficam tranquilos e os que não têm ficam permanentemente intranquilos. Essa fala mostra o principal problema de muitos países e comunidades, a desigualdade social. Principais movimentos de migração no mundo. Durante o século XVI ao XIX, os principais movimentos de migração estavam relacionados à colonização das Américas. Então, o deslocamento de europeus e também de africanos como mão de obra escrava para as colônias americanas foi bastante intenso naquela época. Século XIX até a década de 50. Durante o século XIX, a Europa vinha passando por muitos conflitos, principalmente causados pelo período de unificação, que é quando estava se formando os Estados nacionais. Após as unificações, houve também o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E por conta de todos esses conflitos e guerras que ocasionaram principalmente a falta de empregos e também por conta do boom demográfico ou explosão demográfica, ou seja, significa que a população estava crescendo muito naquela época e as pessoas migraram, ou seja, foram para outros locais. E os seus principais destinos eram as colônias asiáticas e africanas. Década de 50 a 70. Com o final da Segunda Guerra Mundial veio a Guerra Fria e nesse período a Europa se encontrava física e economicamente destruída. Então, como ela estava enfraquecida para conseguir controlar as suas colônias, esse fato favoreceu a independência das colônias europeias. Assim, a população que tinha ido para as colônias europeias tiveram que voltar para a Europa quando elas se tornaram independentes. E aqui tem uma imagem que representa tudo o que eu acabei de falar. Então, mostra as setas representam para onde as pessoas estavam indo. E então, a seta azul representa as correntes migratórias do século XVI ao XIX. A roxa, as correntes migratórias de escravos africanos do século XVIII ao XIX. A verde, as correntes migratórias de 1830 a 1939. E a vermelha, as correntes migratórias depois de 1945. Principais movimentos migratórios do Brasil. Foram as migrações do Nordeste para o Sudeste devido ao aumento de empregabilidade, melhores condições de vida e a industrialização do país. Maior parte dos nordestinos migraram em busca de trabalho e melhores condições de vida. As migrações do Nordeste para o Centro-Oeste, que foram devido à construção de Brasília, projeto de Juscelino. Na década de 70 e 80, os nordestinos vão para o norte do Brasil para construir a rodovia transamazônica e a Zona Franca de Manaus, e também o trabalho associado à mineração. Nessa época eram tempos de ditadura e houve o empréstimo de dinheiro para a construção da rodovia. Na década de 80 e 90, o Brasil passa por uma crise econômica e política e a migração do sul para o centro-oeste, pois muitos fazendeiros compraram terras baratas, dando origem aos grandes latifúndios. Por causa da crise, o Brasil se torna um país de emigração. Os movimentos migratórios mais intensos na década de 80 e 90 foram nas regiões do centro-oeste, do norte, sudeste, sul e nordeste. Podemos citar diversos tipos de migrações atualmente no mundo. Bom, para início, nós temos
dois tipos para classificarmos. O primeiro é quando a pessoa ela não tem necessidade de mudar de país, mas por ela gostar dos costumes do país e da região, ela se muda. Como, por exemplo, os brasileiros que saem daqui e vão para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Flórida ou para outros lugares da Europa, principalmente porque eles gostam do estilo de vida, mas isso não quer dizer que isso seja totalmente uma necessidade para eles. Eles conseguem viver normal aqui no Brasil, porém, por gostar de lá fora, eles se mudam. Um outro tipo de imigração é por necessidade. Quando o indivíduo, a situação do país dele está super precária, situação de passar fome, higiene, economia precária, por esses diversos fatores, eles necessitam sair do país deles. Como, por exemplo, os africanos, que estavam passando por muitas dificuldades, eles saíram do país dele pelo mar, mesmo que isso levou até a morte de alguns deles por causa da situação em alto mar, para ir para a Grécia para conseguir uma melhor qualidade de vida. Então, esse é um tipo de imigração quando é por necessidade. Outro exemplo que a gente pode citar também são os bolivianos que vêm aqui para o Brasil. A gente vê isso muito quando a gente sai para o centro da cidade ou para outros lugares do país, enfim, tem bolivianos, venezuelanos, muitas pessoas que vêm de fora. Esse é o tipo de imigração por necessidade. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês.